bom dia. Estamos iniciando mais um Café Literário aqui na Editora Moderna, hoje com o tema Fake News, como combater. Segundo um estudo publicado pelo MIT, Instituto de Tecnologia de Massachusetts, e publicado na revista especializada Science, uma notícia falsa tem 70% mais chance de ser compartilhada do que uma notícia verdadeira. A verdadeira demora 6 vezes mais tempo para atingir 1.500 usuários do que uma fake news. Com o avanço da tecnologia e a popularização das mídias sociais, a publicação e a disseminação de conteúdos falsos está mais fácil do que nunca. E os efeitos desse fenômeno podem ser sentidos em todo o mundo. No Café Literário de hoje, vamos conversar sobre as fake news. Como combatê-las? De que maneira educadores podem orientar seus alunos e também a comunidade escolar a desenvolver mecanismos para discernir uma notícia falsa de uma verdadeira? Para responder essas e outras perguntas, temos aqui duas convidadas especiais, Flávia Aidar e Januária Alves, que eu quero chamar de Januária Cristina Alves, Januária Alves, mas eu conheço mais como Januária Alves. Está certo. Isso. Autoras da coleção Informação em Diálogo, que é essa pilha de livros que está aqui no colo da Januária, que a gente vai conversar bastante sobre ela hoje. Já virou uma carta de baralho quase, né? Tá bom dia, gostaria de agradecer mais uma vez à Editora Moderna, a Denise, pela oportunidade da gente estar aqui hoje. E hoje é um dia muito especial porque é o dia do lançamento do mais novo volume da coleção, um livro feito por mim e pela Flávia Aidar, que chama Como Não Ser Enganado pelas Fake News. É o 11º livro da coleção, que nos deixa muito contentes. E é um livro que a gente aposta que vai interessar não só aos alunos, né, para o público ao qual ele é destinado, né, mas a todas as pessoas interessadas em se tornarem leitores críticos, né, e não meramente consumidores de notícia. Bom dia, é um prazer enorme estar aqui, eu agradeço o convite para esse café literário, agradeço a Editora Moderna e especialmente a todos que estão nos assistindo e a grande companheira Januária Alves, por mais essa empreitada aqui que tem sido para nós um grande prazer. Sem dúvida. Espero que vocês gostem. E mandem perguntas, né? A gente está aqui a ideia é construir um bate-papo e estamos só começando, né? O livro agora que está chegando no mercado, temos muito mais aí para discutir. Em primeira mão, na mão. E como é de praxe no Café Literário, vocês podem mandar perguntas, comentários, enfim, outras dúvidas que vocês tenham sobre o tema. Eu sempre preparo um roteiro aqui, mas ele está aberto para a gente poder completar com as questões trazidas pelo público. Marca aí quem está assistindo a transmissão, outra pessoa que você acha que pode se interessar sobre esse tema. E lembrando que esse webinar fica gravado, então dá para compartilhar depois e chamar outras pessoas para poderem assistir também esse conteúdo. Vou apresentar as duas convidadas aqui. A Flávia Aidar é educadora, professora de História e autora de materiais didáticos e paradidáticos, ganhadora do Prêmio Jabuti e segundo lugar em 2014 na categoria Paradidático com o livro Para Ler e Ver com Olhos Livres. É maravilhoso esse livro. E é consultora de projetos educativos. A Januária Alves é coordenadora da coleção Informação em Diálogo, que ela apresentou aqui no começo, jornalista, infoeducadora, educomunicadora e escritora, com mais de 50 livros de literatura. Foi vencedora de 2 prêmios Jabuti de literatura, atua como consultora para empresas em programas focados em educação e cultura e em oficinas para educadores, crianças e jovens sobre educação literária e alfabetização midiática. Para saber mais sobre o trabalho da Januária, é só acessar o site entrepalavras.com.br. Bom, vamos lá? O tema promete hoje. De um modo geral, o público já sabe, já conhece o termo fake news, né? Mas segundo um estudo do First Date, um projeto da Universidade de Harvard, nos Estados Unidos, existem muitos tipos de notícias falsas. Vocês poderiam começar assim, porque parece que fake news é um pouco senso comum. Eu sei o que é fake news. Mas eu andei pesquisando para preparar essa conversa e vi que existem diferentes tipos de notícias falsas e até, inclusive, parece que vocês tratam disso na coleção, né? Verdade. Vamos começar por aí, então? Vamos começar. Vamos lá. Eu acho que, basicamente, uma fake news é uma notícia falsa. É aquela notícia que tem o formato, a aparência de uma notícia, mas que ela não transmite a verdade.
Mas tem sutilezas nesse processo todo aí de construção da notícia falsa, que às vezes tem as notícias em que o contexto é alterado, e são as junk news, né, que muda-se o contexto e o conteúdo inicial é aparentemente verdadeiro, então é uma manipulação. Existem também as deep fake news, que aí são alterações profundas, especialmente em vídeo, exigem competências muito específicas e o domínio tecnológico também para fazer uma coisa virar outra, né? Além das coisas mais sutis que a gente vê e aí são muito evidentes, né? Como as notícias completamente mal construídas que a gente logo percebe, seja porque o português está errado, seja porque ela tem apelos que hoje já são conhecidos da gente, né? O tal compartilhe, não quebre essa corrente. Então, tem essas várias modalidades, mas no fundo é isso. É a notícia falsa, construída com recursos tecnológicos muito potentes ou com recursos mesmo de redação, caseiros, mas que fazem um estrago enorme. É importante enfatizar que nem tudo é notícia. Então, muitas vezes as pessoas confundem o que é um simples boato, o que é uma fofoca, com notícia. Então, aqui no livro a gente inclusive destaca que existem 4 itens para um fato se transformar em notícia. Esse fato tem que ser incomum, interessante, importante e impactante. E a gente dá o exemplo, né? A gente fala, se o Neymar quebra o dedinho dele, é notícia. Se qualquer um de nós aqui quebrar o dedinho mindinho, lamento, não será. Né? Então, a gente precisa primeiro começar a entender o conceito de notícia, para que depois a gente possa falar em fake news. Né? Não adianta dizer, sei lá, você vai na escola do seu filho reclamar lá que ele sofreu bullying, porque isso é fake news. Não é, não vamos confundir as coisas, né? Então, eu acho que o primeiro ponto para a gente fixar aqui é entender como é que a notícia se faz, qual é o processo de produção da notícia, para depois entender como é que ela pode ser alterada e como é que ela pode virar uma fake news. Acho que esse, Denise, você me permite também reforçar, acho que esse é o grande diferencial do nosso livro. Porque o que a gente, tanto eu como educadora, a Januária como jornalista, o que a gente buscou é realmente partir daquilo que é o fato, entendermos o que é informação, como é que ela circula, como é que as mídias se estruturam para fazer essa difusão e essa divulgação do fato e da notícia, para que a gente depois chegasse no conceito de fake news. Porque esses equívocos, que tudo hoje é fake news, acabou virando uma brincadeira até, né? Entre crianças, isso é fake news, acaba sendo mais um jeito de driblar a forma da gente entender como é que o mundo da comunicação está estruturado e como é que a gente, como leitor, e receptor disso tudo, a gente tem que se posicionar para lidar com esses fenômenos que não são novos, mas que estão aí assolando a gente de uma forma louca atualmente, né? Sim. E aí vou pegar até um gancho com essa tua fala agora do final, Flávia, para dizer que, embora o termo fake news tenha se popularizado nos últimos anos, a notícia falsa não é uma coisa recente, né? Elas sempre existiram. No entanto, com a popularização das redes sociais, enfim, das mídias digitais, elas se tornaram um fenômeno do nosso tempo, né? E o que é mais curioso é que os principais disseminadores desse tipo de conteúdo não são robôs, né? Mas são as próprias pessoas que fazem circular isso. Na opinião de vocês, o que leva uma pessoa a compartilhar o fake news? Olha, primeira coisa, a gente sabe que estudos estão sendo cada vez mais realizados e detalhados. Uma pessoa só compartilha uma notícia se essa notícia tem um forte conteúdo emocional. Né? Ela precisa contar uma boa história. Então, não é à toa, né, que a gente vai ver lá desde os cordéis, da antiguidade, né? Tem que ter um bom mote. Se não for uma coisa meio escabrosa, às vezes meio até de mau gosto, né? Mas ela tem que ter um forte conteúdo emocional para gerar o desejo de compartilhar. Você precisa saber disso. É a clássica fofoca. Nossa, você soube da última, né? Então, isso a gente sabe. Então, toda fake news, ela tem um forte conteúdo emocional.
Sim. Então, a informação pura, simples, mais objetiva, ela não surte esse tipo de efeito. Haja vista que nas eleições, né, foi o grande momento em que as fake news, nossa, pulularam aqui entre nós, né? Aqui nos Estados Unidos, essas eleições recentes que foram marcadas pelo grande boom do fenômeno fake news. E aconteceu exatamente porque eleições, ainda mais em contextos, como a gente tem dito, né, tão polarizados como o que a gente tem vivido, elas geram realmente essa paixão, né? Então, aliás, há quem diga que nós nunca fomos tão politizados, num certo sentido. Então, a questão das redes sociais, que multiplicam infinitamente quase todos os acontecimentos, verdadeiros ou não, né, elas têm tido esse poder mesmo de fazer com que os grandes temas estejam nas discussões das famílias, das escolas, das esquinas, dos bares, enfim. Há um lado dramático disso, que é uma coisa que a gente não tem controle ainda, né? Por isso a grande arma é uma pessoa, as pessoas cada vez mais informadas e cada vez mais informadas criticamente. Existe um movimento pela desinformação, né? Interessa a alguns grupos, interessa de uma maneira geral que as pessoas consumam, né, coisas que as confundam. Né? Então, isso é muito importante. A gente, aqui no livro, a gente fala que é muito importante formar um leitor crítico. Né? A gente dá aqui até o mapa do leitor crítico, né, em 10 passos. Então, é muito importante, você falou do papel da escola, dos educadores, né, que a gente se preocupe em ensiná-los a ler o mundo. Né, a ter uma leitura desconfiada. A gente sempre brinca que se a gente formar um aluno, um leitor desconfiado, a gente, né, que se pergunte a quem isso interessa. Porque essa notícia está circulando, de onde ela veio, né, já é um bom começo para que ele vá em busca daquela informação mais acurada e não acredite na primeira coisa que lê e, principalmente, né, seja responsável por não compartilhar aquilo que ele não sabe se é verdadeira. Sim. Eu quero até dar um exemplo que você citou a questão da formação do leitor crítico, um exemplo pessoal. Eu recentemente recebi uma ligação que eu tinha ganhado um celular, um smartphone e uma quantia grande em dinheiro porque eu era uma cliente de um determinado padrão de uma operadora de telefone. E quando a pessoa que falou comigo ao telefone era bastante persuasiva. E eu confesso que no começo pensei, uau, que legal, né? Vou agora... Fui reconhecida. Já fiquei contente. Ganhei alguma coisa de graça. Eu perguntei, mas você tem algum site dessa promoção? Porque eu não vi em nenhum lugar. Ele falou, não, eu tenho. E me passou o link e eu entrei no site. E o site, ele mantinha toda a identidade visual da marca. Né? Agora, o que é curioso? Enquanto eu falava com ele ao telefone, que eu entrei no site, o fato de ser uma leitora crítica me fez perceber N questões que tinham no site que mostravam que aquele site não era um site verdadeiro. Né? Então, eu fui ao site da operadora original e não vi nenhuma informação sobre ele. O vídeo que tinha da ganhadora não tinha nada a ver, não tinha nenhuma relação. A forma como ela estava vestida, uma identidade visual, com a identidade visual da marca, a voz do locutor. Né? Então, eu fui percebendo N pistas que tinham naquele conteúdo que era um conteúdo falso. Não era uma fake news, mas era um conteúdo falso. Nossa. E aí, o que me fez, estava com tempo, me divertir, né, com a situação, porque eu dei corda e achei interessante ir percebendo os elementos que estavam ali. Mas, quando você fala da formação do leitor crítico para a questão das fake news, né, que a gente está tratando, que é o conteúdo específico dessa conversa, é só uma parcela do quanto essa formação é importante para, né, tudo, para a gente se posicionar na vida, para poder compreender, não só na questão do golpe, desses golpes, né, como eu disse agora aqui nesse exemplo, mas para poder acessar a comunicação de uma maneira mais crítica, mais presente, né, de quem realmente conhece o conteúdo ou tem ferramentas para identificar se aquilo é ou não um conteúdo verdadeiro, né? Excelente exemplo, Denise, embora realmente caracterize um golpe e que as mídias sociais também são extremamente úteis para esses tipos de golpe. Na verdade, eu como fui professora há muito tempo e a gente sabe que o clássico, principalmente dos professores de literatura e história, é sempre começar um texto perguntando quem é o autor,
qual é o contexto de produção daquele livro, daquele título, a capa, a editora, enfim, a gente é hábil nisso. E eu me lembro de, quando eu estava dentro da Secretaria de Educação, o SARESP, o exame aqui do Estado de São Paulo, os meninos comprovavam que os meninos eram muito bem educados e formados para saberem ler um texto escrito. Ou seja, a nossa cultura é muito centrada, a nossa cultura escolar, na leitura do texto escrito. Quando a gente tem as mesmas questões para outros suportes de escrita, como as mídias sociais, os vídeos, que são outra linguagem, né, a linguagem visual, e a gente não tem essa mesma formação dentro da escola. Então, eu diria para o professor de todas as disciplinas, né, de todas as áreas de conhecimento, que se atentassem para esse letramento midiático, como a gente chama hoje. Os grandes portadores de informação não são mais só o livro, né? É também a rede social, é também, e todos os seus diferentes suportes, né, ali dentro, né? É também o vídeo, e cada um pode editar seu vídeo, botar no YouTube, enfim. Para isso, nós temos que ter essa formação crítica, perguntar da mesma maneira, quem é que escreveu isso? Como é que isto está circulando? De onde vem? Quem é que publicou originalmente? Que sentido isso faz no contexto que nós estamos vivendo agora? Né? Então, se é uma informação política, quais outras fontes eu vou ler para tomar a minha posição diante desse fato? Né? Esse é o mapa que a gente meio que propõe aqui dentro do livro, que são informações, caminhos, passos fundamentais para todo leitor, para todo educador percorrer junto com os seus alunos. Porque é preciso, antes de mais nada, a gente ter perguntas, a gente sempre diz isso, né? É mais importante no processo de educação que a gente tenha perguntas do que a gente tenha as respostas fáceis. Né? O mundo está cheio de opiniões. Sim. O que a gente precisa ter são posições para fazer frente a tudo isso que vem, que não é fácil. Então, pensar que também nós estamos apresentando aqui uma fórmula de 5 passos para você nunca mais cair em fake news, não é. Exige muito trabalho, muita reflexão, e na era da informação, exige muita informação também. Né? É interessante que essa geração ela vem perdendo aos poucos, né, o hábito de ler textos mais longos, mais trabalhosos. A gente sabe, né, tudo muito rápido. Então, o meu filho, quando viu o livro, falou, nossa, que bacana, mas eu te digo, mãe, não é fácil porque quando você tem uma notícia na mão, para você checar dá trabalho. Então, muitas vezes, o jovem, no intuito de querer parecer primeiro, bem né? informado e etc. e tal, é mais importante lançar adiante a notícia do que checar antes e ter esse tipo de preocupação. E é verdade. Então, a gente tem um trabalho pela frente que é de redescobrir, junto com o jovem, o prazer de ler, reler, compartilhar somente aquilo que você tem certeza. Isso tem que ser, fazer parte, né, do ser gostoso de compartilhar e de estar nas redes sociais. Porque essa é uma realidade, está dado. Aliás, você acabou de lançar uma grande questão. Mais importante do que chegar primeiro é chegar bem. Exatamente. É chegar certo, com a informação certa. É ser aquele menino esperto que chegou sabendo o que está divulgando. Sim, aquele que vai olhar e dizer, você não percebeu que não era verdadeira essa notícia? Né? Como assim você não viu? Olha, um mico você compartilhar uma notícia flagrantemente falsa. Né? Ter essa responsabilidade e, ao mesmo tempo, se sentir bem neste papel, porque temos aí também uma realidade, né? Eu me formei em jornalismo e, na época, a gente era uma autoridade. O jornalista tinha... né, enquanto mais o veículo que você trabalhasse fosse mais importante, mais hegemônico era aquela notícia, enfim. Hoje em dia, todos somos jornalistas, eu brinco, né? Todo mundo pode fazer uma matéria, todo mundo pode divulgar, né? Todo mundo pode filmar. Então, a responsabilidade ela tem que ser compartilhada nesse sentido. E o leitor tem que se sentir responsável também por ela, né? Sim. E eu acho importantíssimo quando a gente pensa assim, pelo menos para mim foi assim, quando as redes sociais começaram a ser realmente um fato,
né, presente na vida de todos, eu falei, que maravilha, né? A democratização da informação, a possibilidade do conhecimento ser construído coletivamente, né, e da gente tirar o monopólio das grandes mídias, né, das grandes empresas produtoras de informação, né, que também é um problema, especialmente no Brasil, e a gente trata aqui disso. Há uma concentração das mídias em 5 grandes famílias, né, tanto da mídia impressa quanto da mídia televisiva. E aí a gente fica pensando, que maravilha, mas de repente a rede social virou um risco, né, porque você... E aí, de novo, as grandes empresas tomam para si a tarefa exclusiva de ter um procedimento de apuração da informação que é o mais sério, o mais confiável. Eu acho que a gente tem que trazer essa responsabilidade para todos nós, né? Não é só da mídia, porque, de novo, a gente cria aquilo, a gente corre o risco de também só ver um lado das coisas, né? Há muitas mídias independentes, que isso é importante. Então, eu diria para os professores e para os alunos explorarem as famílias também, né? Explorarem esse mundo da informação que as redes sociais disponibilizam e, de uma maneira, conseguir levantar um único fato, como ele é tratado por uma mídia independente, pela mídia oficial, pelas redes pessoais ali de relacionamento, como é que aquele fato está aparecendo e como ele está sendo tratado, para a gente poder se posicionar. Né? Eu acho que é importante também aprender a construir as suas fontes. Né? A gente tem excelentes comentaristas, a gente tem estudiosos que têm blogs, né, que tem um trabalho realmente minucioso de interpretação da realidade. Então, eu acho que hoje o grande pulo do gato é muito mais do que ler a informação, do que né, o que está acontecendo, mas por que está acontecendo, que contexto. Então, a gente hoje tem realmente à disposição da gente, né, com essas mídias sociais, excelentes articulistas, estudiosos, pesquisadores. Por que não aproveitar, né? E construir aí o nosso... Eu tenho algumas pessoas que eu falo, eu vou ler esse cara primeiro para eu poder saber se isso é isso. Porque a visão dele é uma visão equilibrada, não é radical, é uma pessoa que analisa sobre diversos pontos de vista, então me interessa. Então, esse tipo de construção da sua informação é importante de se fazer desde muito cedo. Né? E pensando até mesmo nas questões, quando vocês estão falando dessa responsabilidade que a Flávia trouxe, né, do quanto também o conhecimento da linguagem, da construção da linguagem, do texto, né, se você falou de comparar como uma mesma notícia sai em um jornal, então, às vezes em um jornal sai o nome completo da pessoa, às vezes sai só o sobrenome, às vezes sai só as iniciais, se essa pessoa estiver ligada a algum partido político, for filho de alguém importante, né? Então, por que num jornal faz diferença eu dizer o sobrenome da pessoa, dizer de quem ela é filha ou não, colocar suas iniciais ou usar um apelido, né? Como é que a linguagem, quais são os mecanismos da linguagem também que revelam ideologias, que revelam posições, né? Que é importante a gente, como ser capaz de olhar para isso. É o subtexto, não é sempre o texto. A gente tem que aprender a ler o que há por trás, né? É o subtexto. Então, esse é um exercício de leitura. A gente começa falando de literatura, né? Você que a sua praia é essa. A literatura ensina muito, né? As muitas vozes que você tem que ouvir, os personagens e tal. Então, no jornalismo, com relação às notícias, acontece a mesma coisa, né? Por que tal fato é tão... joga-se uma luz sobre ele num jornal e no outro aquilo passa batido, né? Então, quem conta a história, né, conta também a partir do seu ponto de vista. Não existe objetividade jornalística. Todo repórter, toda notícia é contada a partir de um determinado ponto de vista. Então, que tal a gente procurar outros pontos de vista? E há quem diga, isso que você tocou é importantíssimo, Denise, porque há quem diga que uma das definições de fake news passa exatamente por esse sentido de manipulação. Quando você estava dizendo, quando omite aqui, ou grifa ali, ou sobressai uma ou outra informação, evidentemente
também como apontou a Januária, como não há nenhuma isenção absoluta, né, as pessoas vão construindo e conduzindo. Isso também é um tipo de fake news. Sim, né? sim. Há quem defenda isso e a gente traz essas 3 definições. A clássica mentira ou a manipulação. Sim. Né? E isso por isso a gente precisa estar atento mesmo à linguagem, à fala. E aqui eu trouxe, tem várias pessoas participando, fazendo perguntas. Algumas das perguntas que vocês estão fazendo vão ser contempladas aqui na conversa, então fiquem tranquilos, porque elas estão aqui dentro de algumas questões que eu também vou propor aqui para as meninas. Segundo um levantamento do Grupo de Pesquisa em Políticas Públicas para o Acesso à Informação da Universidade de São Paulo, cerca de 12 milhões de pessoas compartilharam fake news no Brasil no ano passado, né? Grande parte desse conteúdo se relacionava às pautas eleitorais. E há quem diga, inclusive, que parte do resultado da eleição de 2018 foi impactado, né, por esse fenômeno. Esse mesmo estudo também identificou o WhatsApp como a principal rede disseminadora de conteúdo falso. Mas nem todo mundo quer compartilhar fake news, né? Tem gente que compartilha com a maior, achando que realmente aquele conteúdo é um conteúdo relevante, importante, único, né, que você trouxe aí. Então, como é que é possível diferenciar uma notícia falsa de uma notícia verdadeira? E aqui vocês também têm algumas dicas sobre isso. Inclusive, tem uma pessoa que perguntou aqui no Facebook se as agências, né, os sites que se propõem a checagem de notícias, porque hoje em dia tem inclusive alguns portais que se dedicam a isso, a você consultar se determinada notícia é ou não verdadeira, né? Os fact-checking, é isso, né? Checking. Se eles são confiáveis ou não, enfim, para vocês falarem sobre isso. Vou começar. Vai lá. Eu vou mostrar aqui que a gente deu aqui 10 dicas importantes, né, para não compartilhar as fake news nem as junk news, mas segue. Então, tem as óbvias, né? Aqui, no sentido assim, aquelas que são as clássicas mentiras, que a gente tendo aqui algumas dicas, depois vocês comprem o livro e vejam, elas são um passo a passo básico, fundamental para começo de conversa. Evidente que também o lado de lá, digamos assim, vai se aperfeiçoando. Vão fazendo, provavelmente, revisores de língua portuguesa vão ter aí um papel importante, porque cada vez mais eu tenho visto notícias bem construídas, sim, aparentemente. Sofisticadas. Mais sofisticadas e etc. Então, de novo, o que a gente tem que chamar atenção é para a fonte, para a relevância daquela informação, se ela é muito alarmante ou ela é um dado daqueles nós inusitados, vá à fonte antes de fazer papel de bobo, né? Porque o WhatsApp, como você chamou a atenção, ele é uma mídia que a gente não consegue métricas, ou seja, a gente não consegue acompanhar nenhum organismo. Ela é criptografada. Você não consegue saber para quem você mandou. Você não consegue saber quantas daquelas notícias foram divulgadas e para quem. Você não consegue, né? Então fica muito difícil mapear. Haja vista que nas eleições, um dos mecanismos mais importantes foi esse de usar o WhatsApp para divulgar notícia falsa. E o que a gente tem visto é que não é que as pessoas acreditem. Essa é a questão que mais nos pega. É que as pessoas são mobilizadas pelo desejo, pela emoção. Exatamente, pelo desejo de divulgar ou uma coisa contra quem você não quer que ganhe as eleições, por exemplo, ou uma coisa alarmante, naquela linha que a Januária estava explicando do storytelling. Né? Todo mundo quer se engatar numa grande emoção, numa grande história. Uma grande narrativa. Numa grande narrativa. Então, é para isso que a gente precisa estar vacinado, no sentido de pensar que as famílias são as maiores difusoras, né, de notícias falsas. Então, acho que o papel da gente, dentro de cada família, é perguntar, mas de onde veio essa informação? Entre nós acontece muito isso. Eu às vezes mando e falo, pelo amor de Deus, isso aqui passa ou não passa? Outro dia nós ficamos trocando, ela checava, eu checava, e alguém perguntou aí sobre as empresas de fact-checking. Sim. São boas. Tem boas. A gente aqui no livro, inclusive, dá a lupa, o Manual da Credibilidade, o Observatório Boatos.org. Boatos. É rápido, você coloca a notícia. Não, ao contrário do que diz meu filho, vai demorar
demorar muito para checar. Não demora, gente. De 1 em 2 minutos você joga num site desses e ele vai te falar se é fato ou fake. E é mais simples do que parece. As né? de empresa, elas estão um pouco mais, por exemplo, a Folha de São Paulo tem a Lupa. Isso. Né? Tem cada mídia, a Globo tem fato e fake, é fato ou fake e tal. uso. Eles normalmente se dedicam a apurar as próprias matérias ou os próprios objetos ou os próprios fatos que eles divulgam. Né? Então, por exemplo, o discurso de um candidato ou a fala de um político atual. Eles vão lá e dizem o que foi verdade, o que é improvável, o que mais ou menos e o que é falso. Né? Nos outros sites que a gente também indica aqui, é uma coisa mais ampla. Coloque lá, por exemplo, no boatos.org, na hora vem. É muito simples. É simples. Você põe a informação, vem. E aí você E com isso passa você vai mais tranquilo, né? Inclusive, eu tenho um grupo de jornalistas que a gente se formou junto, e é muito interessante, porque a gente já passa dizendo assim, checado. Está checado, está verificado, pode mandar adiante que... Ou quando, né, você já repassa um vídeo, alguma coisa que tem crédito. Obviamente já tem o crédito lá, tem dizendo de onde veio, aí você mais tranquilo, você repassa. Mas a gente é muito responsável por aquilo que a gente compartilha. Isso eu acho que é importante frisar. Engraçado porque quando eu estava preparando essa conversa, eu lembrei de um texto da época ainda do ensino médio, que falava das 3 peneiras do Sócrates, né? Falei que curioso, né? Que era uma da questão que era para você compartilhar qualquer conteúdo, qualquer informação ao Sócrates, hein? Vamos pensar bem que é a coisa que a gente fala da antiguidade, né? Então era um texto em que a pessoa dizia para o Sócrates, eu tenho uma coisa para te contar. E ele falava, já passou pelas 3 peneiras, né? Aí quais são as 3 peneiras, né? Segundo ele era a peneira da verdade. Então, se o que você ia contar para ele era verdadeiro, se tivesse alguma dúvida se era ou não verdadeiro, já não passou na primeira peneira. Não conte. A segunda peneira, se fosse verdadeiro, o que você queria compartilhar, contar, era se perguntar se aquilo era bom, se aquilo produziria o bem, se aquilo faria bem às pessoas. E a terceira era se era útil, né? Então, engraçado, Sócrates já estava lá se antecipando a questão dos conteúdos falsos. Então, que são mais antigos, né? Tão antigos quanto o homem. A humanidade. E a gente usou exatamente a imagem de uma peneira, de um funil, exatamente, porque o mundo sempre foi, dentro das suas dimensões, né? Repleto de informações. O que a gente tem que fazer é ir afunilando, fazendo perguntas. Duvidar, checar, avaliar e aí sim compartilhar. Né? Então, e avaliar tendo em vista essas questões. Critérios, né? Exatamente. Outro dia eu também, participando de um grupo desses, alguém lá pelo meio da conversa falou assim, gente, isso que nós estamos discutindo não tem a menor relevância. Olha o fato, olha a bobagem que nós estamos aqui mandando mensagem, um manda, o outro xinga, o outro isso. E realmente não é o bem, no sentido do bem comum, bem com B maiúsculo, né? E não é relevante. E não vai mudar em nada o curso da história. Né? Então, eu acho que a gente também tem que ter noção do que importa, porque outra coisa de estar mergulhado nesse mar de informações é que a gente vai perdendo discernimento, né? E isso faz parte dessa estratégia, né? De distração. A gente vive se distraindo com coisas que não são importantes. Então, muitas vezes, a disseminação de uma fake news serve para nos distrair daquilo que a gente deveria estar prestando atenção. Então, isso é muito importante. A gente tem que desenvolver, no mar de informações, esse senso, esse faro, que em jornalismo a gente fala que é o faro jornalístico, né? Aquele que quando a gente entra na faculdade, o cara fala, descubra um furo, né? Faça a grande matéria. Que é isso, assim, descubra o que é relevante, o que é importante, o que vai mudar. O Watergate, a gente diz aqui, mudou o rumo da história. Então, é nisso que a gente tem que prestar atenção. E não ficar compartilhando nas redes sociais se o fulano traiu a cicrana da novela tal, e aí se teve ou se não teve o negócio lá na Bahia, sei lá onde, e você fala, né, e a novela correndo com alguns temas que talvez fossem mais interessantes de você abordar, né? Então, eu acho que vamos prestar atenção para o que realmente interessa. Né? E no momento exatamente que nós estamos de país em que, pela primeira vez, acho que na história, nós estamos vivendo, tanto aqui como em outros lugares, né, o poder sendo exercido
pelas redes sociais também, nas redes sociais também. Sim. Então, é um pouco, a gente precisa ficar mais silencioso, né, no sentido de o barulho excessivo que a rede faz não necessariamente traduz a opinião pública. Sim, sim. É a opinião dos que fazem muito barulho. Né? Então, a gente precisa também se aquietar. E eu acho que o trabalho dentro da escola, dentro das famílias, é fundamental nesse sentido, porque ele é o espaço em que a gente pode conduzir o tempo, né? E a posição, a postura de cada um. Tem que ter mais silêncio. Então, eu acho mesmo que cada vez mais as famílias têm que pensar o uso do celular, que hoje é um computador na mão da gente, que acompanha a gente em todo lugar. Né? Também na escola ele tem que ser pensado como evidentemente fundamental, mas para ser pensado criticamente, para que a gente possa criar um tempo que faça um contraponto a esse espaço do barulho. Exatamente. E sabe que isso tem relação com a pergunta que eu coloquei agora, porque o ano passado, logo após o assassinato da Marielle Franco, circulou pelo WhatsApp a informação, enfim, de que ela era casada com um traficante, de que ela tinha engravidado aos 16 anos, com fotos, e que inclusive ela tinha conseguido o cargo de vereadora com a ajuda do crime organizado, né? Nossa, E até autoridades e jornais relevantes compartilharam essas informações como se elas fossem verdadeiras, né? E se as fake news elas têm esses efeitos desastrosos, por exemplo, num contexto político, porque o momento em que essa informação ela é compartilhada, ela circula, leva um tempo para que se resolva, né, os efeitos causados por isso. E às vezes não tem o mesmo alcance, não tem o mesmo alcance do que a mentira. Mentira, né? As pesquisas mostram isso. Isso. Né? E a gente sabe que esse tipo de fenômeno ele também impacta dentro da comunidade escolar. Né? Então, quando uma comunidade compartilha esse tipo de conteúdo entre si, mesmo os alunos ou os familiares, né? Até tem pessoas dizendo aqui, tem que, nos comentários aqui da nossa transmissão, e o trabalho com as famílias, porque às vezes as famílias não querem que se discuta a rede social na escola, ou que os alunos tragam um celular para a escola, e aí, então, como é que se envolve a comunidade escolar, né? Como é que os educadores e a escola, quando eu falo educador, não só o professor, né? Os educadores que tem, a escola é uma das instâncias educativas, né, da sociedade, não é a única. Mas como é que os educadores podem se preparar, ou que tipo de trabalho eles poderiam desenvolver para que a comunidade escolar pudesse ter ferramentas que desenvolvessem a questão do pensamento crítico, do espírito investigativo, né? Como é que o trabalho com esse tipo de formação poderia acontecer na escola? Assim, que dicas vocês dariam para quem está nos assistindo? Excelentes colocações. Aliás, a gente agradece essa participação aí, que está ajudando a gente ainda a pensar e ajudar melhor ainda vocês com esse trabalho nosso. Quando eu estava na sala de aula, a gente sempre foi muito refratária. A escola é complicada, às vezes, é mais conservadora, demora um pouco para entrar nas coisas, né? Então, por exemplo, a questão era o vídeo, como é que ia entrar o vídeo, depois como é que ia entrar o computador. E tanto o vídeo como o computador entraram pela porta dos fundos, como a gente diz. Né? Entraram primeiro pela secretaria, o computador entrou para fazer notas, para, controlar presenças e etc. Eu acho que a gente tem que fazer entrar pela porta da frente, a gente tem que se apropriar, a gente tem que abrir e desvendar com os meninos, tanto em casa quanto na escola, que são essas instâncias mesmo, essas instituições educativas do mundo, né? Tem que abrir, tem que se apropriar desses recursos que são uma produção humana. E o que está posto, a gente tem que primeiro pegar e aí juntos a gente construir do nosso ponto de vista. Né? O ponto de vista da educação, como é? Né, a gente entender como é que se estrutura, qual é a arquitetura informacional dessas redes, como é que a informação está construída num blog, num site, num Facebook, num WhatsApp. E aí a gente, ao dominar esta linguagem, a gente começa a poder atuar criticamente nela, né, com ela. E, inclusive, desvendando como é que ela se vale dos recursos aí tecnológicos
para produzir as tais fake news. Há vídeos, por exemplo, e a gente também cita aqui, que a gente não consegue mais distinguir. Não é qualquer um de nós que vai saber se ele é um vídeo verdadeiro ou um vídeo falso. Para isso, de novo, é a potência da informação e do conhecimento. Se eu sei que, por exemplo, um Barack Obama, que é um dos clássicos de vídeos manipulados, que parece que é ele falando... Movimento labial, né? Aqui a gente conta também como é que o rapaz, pesquisador lá do Google... Aliás, o livro é cheio de QR Code, que se você colocar no seu celular, você consegue ver esses vídeos que a gente está falando. Então, é impressionante o vídeo. É um discurso do Barack Obama que você fala assim, foi ele. O que faz com que eu duvide que tenha sido ele ou não? Não é o domínio só dos recursos tecnológicos, que infelizmente eu não tenho todos os domínios, ou todo o domínio dos recursos tecnológicos, mas é o tipo de fala que ele faz, jamais o Barack Obama faria. Diria aquilo. Então ele não diria aquilo em relação àquela situação ali política. Então é disso que a gente está chamando a atenção. Cada vez mais a escola terá que ser competente na sua tarefa e na sua finalidade maior da educação, que é compartilhar o legado da civilização humana. O que nós produzimos de conhecimento? Então, sim, muita informação competente. As famílias idem, afirmando os seus valores, os seus princípios e os seus conteúdos. Quem pergunta, quem se preocupa com a família, eu acho que é muito importante. Não adianta ficar reclamando que os meninos estão usando muito rede social. Em casa a gente senta com os meninos e fala, me ensina. Eu, por exemplo, quem fez meu Instagram foi meu filho, meu Twitter. Senta comigo, me explica como é que você opera, o que você compartilha, como é que é isso. Eles sabem muito, né, sobre como operar nessas redes. Agora, do conteúdo entendemos nós. Aí é onde a gente entra e fala, então, isso daqui acho que não é... Né? Quem que você vai seguir? Eu quero ver e tal, não sei o que, MC fulano de tal. Então, vamos entrar na página dele, eu quero ver o que ele publica, vamos ver junto. Isto também exige tempo e paciência. Sim. Mas vale a pena, porque uma vez que você consegue formar este leitor, é para o resto da vida. Sim. E aí ele vai seguir fazendo uso dessas ferramentas para qualquer coisa, mesmo que não seja para cair no golpe da empresa de telefonia. Foi ótimo. Né? É um investimento, gente, e não adianta pai e mãe querer que isso se faça. Ele vai aprender nas próprias redes sociais. Não, não vai. E acho que, inclusive, tem uma questão importante para a gente considerar como pai educador, que até tem uma pessoa que é a Geisa, ela diz assim, que até tem muitos educadores que compartilham notícias falsas. Né? Quando eu disse que impacta a comunidade escolar, esses conteúdos estão circulando nos grupos de WhatsApp das famílias, no grupo de WhatsApp da sala, no grupo de WhatsApp dos professores, na rede social, enfim. Mas o quanto nós, como educadores também, essas coisas nos assustam, porque muitas vezes os adolescentes, até mesmo as crianças, eles estão sozinhos nesses espaços. Exatamente. Então, até quando há um tempo atrás teve a questão da boneca Momo, que foi uma polêmica enorme, eu estava fazendo uma palestra numa escola e eu coloquei isso, né? A questão que eu estava trazendo era da literatura. Então, o lobo no livro, ele está num lugar seguro, né? Porque eu estou lá e fecho o livro e acabou aquela história. As redes sociais, de um modo geral, o conteúdo que está ali, ele aflige ao educador e ele também aflige as famílias, porque as crianças estão sozinhas, os adolescentes estão sozinhos nesses lugares, sozinhos e sem ferramental para lidar com isso. Porque é uma diferença entre estar sozinho e ter recursos internos, né, e aprendizados, e habilidades e ferramentas para poder lidar com esse conteúdo, é uma questão. E o educador, muitas vezes... O professor, o pai, ele está num lugar de competência do uso dessa ferramenta inferior ao do jovem que está ali. É a primeira vez, aliás, na história da humanidade que os mais jovens ensinam os mais velhos. Né? Mas acho que nada contra, há uma inversão aí rica para a gente pensar. Né? E acho mais assim que o que acontece hoje dentro das famílias, dentro das casas, é que os meninos estão em casa. Só que não estão em casa, né? Dentro do quarto, né? Estão dentro do quarto e no mundo. No quarto. Porque o que o advento da internet produz é a ruptura do tempo e do espaço. Né? Você está num espaço que é aqui fisicamente, mas é em qualquer lugar do mundo. Né? E os pais levam muito tempo para perceber que o menino em casa não necessariamente está seguro. Né? Porque eles deixam trancar dentro do quarto. Então, é por isso que eu acho que a gente precisa repensar
todas as relações. Sim. É preciso estar nos espaços sociais juntos, Sim. independente dos equipamentos, Sim. das próteses, que quase são extensões, né? da mão da gente. Então, por exemplo, em reuniões familiares, a gente tem pedido, observado, com relação aos filhos, aos netos, etc., vamos deixar o celular, Sim. vamos olhar, porque senão fica assim, a neta, o avô e a neta. Sim. Assim, sem ver o avô. Então, quer dizer, o estar dentro de casa não significa ausência de perigo. E esses pais que ficaram tranquilos de ver assim, meu filho, a hora Não que tá na abrem rua. os olhos, Sim. que a rua virou o espaço rua do virou perigo. um perigo, né? A hora que se atentam para isso, os meninos estão na web, na Sim. deep web aí, nas profundezas da rede, que é complicado da gente Depois tirar, né? tirar. com Então, é por isso é segurança. juntos, o tempo inteiro, juntos, cada um nas suas condições. Eu né? quero até dar um exemplo pessoal curioso. Eu me mudei recentemente e aí, alguns dias antes, o pessoal do condomínio organizou um churrasco porque tinha muitos moradores novos e aí queriam conhecer as pessoas. E o meu filho, ele achou que ele ia conhecer as outras crianças. E quando chegou no dia do churrasco, ele era a única criança sem um celular. As crianças estavam todas sentadas, com cada um no seu canto, olhando o telefone. E ele tinha uma expectativa, ele gosta de jogar bola, que ele encontrasse as crianças de jogar bola. E ele falava, mãe, ninguém está querendo jogar bola. As crianças estão olhando o celular. Os adultos estavam conversando até, mas as crianças estavam todas com seus aparelhos. E a questão é como a gente cria esses mecanismos, eles estão aí. Não dá para a gente voltar no tempo e dizer isso não existe, né? Como é que a gente se relaciona criticamente com isso? E como é que o educador, o pai, né, ele corre atrás do tempo de aprender com o filho como se usa isso e também de determinar quais são os limites desse uso. Exatamente. Né? Porque muitas vezes... E arcar com as consequências, porque quando você determina, bom, as crianças até tal idade não vão ter acesso às telas. Ah, que loucura isso, tal. Vai ser difícil, você vai ter que encontrar outros recursos para isso? Ou não, vai ter acesso às telas desde cedo. Você vai ter que encontrar recursos para lidar com isso, qualquer que seja a sua escolha, né? Desde que você tenha consciência sobre ela e lide, né, com as responsabilidades que essa escolha traz. Então, educador, pai, mãe, quem está na sala de aula, a gente tem que... E a gente, quando eu digo, nós estamos aí... A internet tem 25, 30 anos que ela está aqui. Muito recente. Né, muito recente. Mas essa geração já nasceu nesse espaço. E a gente precisa se apropriar dele também, né? E educar é resistir. É verdade. É resistir. Ter bastante paciência, né? Sim. Persistência. E conduzindo. Aliás, a origem da palavra é essa mesmo. Sim. Né? É conduzir. Conduzir não no sentido de impedir, pelo contrário, mas estar ao junto, lado, né? sinalizando, estar junto. Algumas coisas não podem acontecer sem limite, não podem, né? Não fazem bem. E há também uma vasta literatura já dizendo de que um tipo de raciocínio, um tipo de habilidade não se faz por esses meios. Sim. Né? Então, jogar futebol tem que ser jogando futebol. Sim. Né? Não tem como você só jogar assim. É evidente que, às vezes, meu filho também, quando era menino, ele era doido por uns games lá que conseguiam, eventualmente, levantar um avião, se fosse uma emergência. Sim. Né? Mas eu acho que ir dando esses limites e também compondo a agenda dessas crianças com todas as possibilidades. Não é isso que a gente diz, que é formar o jovem do século XXI, um tal de multitask que a gente ouviu muito falar. Multitask somos nós, eu acho. Né? Que fazemos 300 mil coisas ao mesmo tempo. Esses meninos que ficam focados numa coisa só não são multitask, são obcecados por alguma coisa. E esse comportamento a gente tem que chamar atenção. Sim. Né? Há muitos aprendizados dessa rede, há muitas habilidades importantes que vêm dos jogos, dos games, das coisas, mas não são só únicas, né? as únicas, exatamente. E aí tem aqui, no livro que vocês lançaram, que estamos lançando oficialmente hoje, né? Eba! Como não ser enganado pelas fake news, que faz parte da coleção Informação e Diálogo. Aliás, fica a dica para procurarem aí no site da Moderna essa coleção. Os temas são muito interessantes, são atuais, servem... Tem uma pessoa que perguntou a partir de que segmento e tal. Para mim é uma discussão da vida, assim, né, as fake news. Mas
acessem o conteúdo dessa coleção que a Januária coordena para conhecer os diferentes temas que tem lá. Mas nesse aqui, especialmente, vocês falam sobre essa questão do letramento midiático, né? E confesso que para mim, quando eu vi a primeira vez, eu não conhecia essa expressão, que, me corrijam se eu estiver errada, né? Ele inclui, além da habilidade de ler e escrever como um letramento, né, convencional, a capacidade de identificar diferentes tipos de mídia, interpretar as informações e mensagens enviadas nesses veículos, né? Se os jovens passam hoje tanto tempo, a gente acabou de falar nas redes sociais, e não só os jovens, né? E não só nas redes sociais. Se eles estivessem só nas redes sociais, talvez fosse mais simples, né? Mas eles estão no mundo, dentro de um dispositivo. De que maneira que esse letramento midiático pode ajudar esses jovens a se tornarem parceiros no combate à fake news, né? E leitores críticos? Como é que funciona isso? Vocês dão até, inclusive, curso sobre isso, que eu vi e tal. Sim, Deixa eu só falar um pouquinho da diferença entre alfabetização midiática e letramento midiático. News literacy e alfabetização. É o clássico, para quem é professor sabe, quando a gente fala alfabetização, é o domínio do código, né? E quando a gente fala letramento, é o domínio do código no âmbito da cultura, no contexto, né? Com todas as linguagens, portanto. Aliás, essa é uma discussão que está em curso aí, né? Alfabetização silábica ou alfabetização pelo contexto, né? As teorias que... construtivistas, etc. O que a gente está falando de alfabetização midiática e contrapondo a ela, o letramento midiático está na mesma clave, na mesma pista, que é exatamente isso. Ao invés da gente só dominar a leitura dessas mídias, a gente tem que, além disso, a gente tem que ter o letramento, a leitura informada disso tudo e dominar cada vez mais as linguagens, como é que elas se constroem. Então, como é que é a linguagem num Twitter, como é que é num blog, como é que é no Face, como é que é no WhatsApp, que tipo de mensagem, como é que é no vídeo, né? Para a gente poder entender e avançar, portanto, poder se posicionar melhor criticamente. Né? A Unesco, inclusive, elaborou um currículo com educadores do mundo inteiro de alfabetização midiática e informacional, não só da mídia, mas da informação. É um currículo que pode ser baixado gratuitamente pela internet, é só digitar lá, alfabetização midiática e informacional Unesco, vocês vão ter acesso ao PDF, é gratuito, ótimo, bastante interessante. E a ideia deles é, aos poucos, ir implantando como disciplina, ou seja, entrar no currículo. Não só de escolas, né, de educação básica, de ensino fundamental, mas nas universidades, né? Não se concebe mais hoje que a pessoa não saiba lidar com as informações, né, com as mídias. Então, é necessário. Muitas escolas, a gente já está vendo um movimento nesse sentido, como diz a Flávia, está entrando ainda pela porta das oficinas, dos cursos extras, mas está entrando e a gente vê uma necessidade do próprio professor se alfabetizar nesse sentido, né? Perder esse preconceito, esse medo, esse receio e entrar nessas mídias e se tornar um letrado. Exatamente, para conseguir lidar com isso em sala de aula. Então, é fundamental, a gente espera que aqui no Brasil, em breve, a gente consiga ter alguns cursos já com alfabetização midiática como disciplina, para que essas questões não sejam mais paralelas, mas centrais dentro da escola. Né? Tem um curso também online, que é o Vaza Falciani, né, que foi montado pelos jornalistas, pelo Ivan Paganotti, o Leonardo Sakamoto e o Rodrigo Ratier. Eles concorreram no edital dos jornalistas livres, ganharam com o financiamento do Facebook, eles criaram um curso, que é um curso com uma linguagem mais jovem. A ideia é um curso para o jovem fazer, mas também é interessante a gente olhar para quem trabalha com jovem, porque a linguagem eles usam, enfim, usam vídeos com pessoas que estão muito presentes no YouTube, como o pessoal do Manual do Mundo. Então, eles trazem uma linguagem que é bastante acessível. E quando eu estava pesquisando também para essa nossa conversa, eu vi que a BBC Brasil, né, também tem um programa que, na verdade, eles adequaram um programa que foi realizado em mais de 2.000 escolas lá na Inglaterra e fizeram um workshop online gratuito, tem atividades, tem vídeos também para o professor. E aí, como eu peguei o livro agora, né, hoje eu estava olhando aqui
no finalzinho do livro, tem N dicas de textos, né, de links, vídeos, artigos, enfim, para que o professor possa usar esse material e expandir, né? Porque aqui é só... essa coleção tem essa característica que eu acho muito interessante do formato. Ela é uma espécie de portal, né? Sim. Ela não é... Quando você pensar, mais um livro que vai discutir fake news, não, peraí, aqui a gente vai te dar... né, algumas portas de entrada. A gente vai puxar aqui o fio da meada, a gente sempre diz Aliás, isso, como né? os livros hoje estão, né? Eles começam no papel e se abrem para o mundo, e a para gente rede, tem né? aqui na Moderna também o blog, né, o Redes Moderna, onde a gente todo mês tem um artigo de autores da coleção. Então, é uma maneira da gente ir atualizando, né? Sim. Porque os temas, né, quando a gente pensou na coleção, informação e diálogo, era isso, são temas aos quais a gente precisa dar algum tipo de informação, né, para provocar o diálogo. E o diálogo nesse sentido, do próprio estudante com o livro e as mídias, com o livro e os colegas, com o livro e a escola, o livro e a família. Então, a ideia é essa, a gente aqui lança propostas, né? Lança questões. E aqui no Fake News, a gente foi muito feliz, porque eu acho que a gente conseguiu juntar fontes bastante confiáveis, fontes que também não são só da grande mídia, a gente tem também da mídia alternativa, e colocar os QR Codes, os boxes, os links. Então, ele é um livro, nesse sentido, bastante interativo. O professor que quiser trabalhar, né, além disso, também a gente produz um suplemento de sugestões, né, de atividades também, né, com bastante realimentado, coisa, né, com QR Codes e tal. Então, a gente oferece para o professor, né, a condição de trabalhar com o tema do jeito que ele quiser e que atender também a sua proposta pedagógica. Né? E sabe uma coisa que eu acho, eu tô lembrando que eu comecei lá atrás, em 1990 e pouquinhos, na Folha de São Paulo, exatamente convidada que eu fui para pensar em como o jornal poderia chegar na sala de aula, né? E portanto, ensinar a professores e estudantes a lerem o jornal, a entenderem como é que é construída a notícia no papel. Né? Hoje, passados esses tempos todos, e aliás, foi lá que eu conheci a Januária, eu convidei ela para enriquecer o trabalho, que ela tinha recém defendido a dissertação dela de mestrado, que era exatamente sobre jornal e crianças, né? A leitura e a expressão jornalística por meio do jornal, da linguagem jornalística. E aí, hoje, passados esse tempo todo, por isso nós estamos muito felizes. Bodas especialmente, de prata, já faz? Bodas de prata. Nós estamos aqui lançando ampliadamente aquilo que foi uma experiência no papel, agora aberto para as mídias. E eu acho que é mais é quase um apelo que eu faço, que as escolas e que os meios de comunicação não demorem para se apropriar da leitura crítica, das linguagens midiáticas, né? Porque estão aí, já vinda ainda acoplada com esse risco das fake news, com os recursos tecnológicos que vão ficar, os que são complicadores a mais para a gente conseguir desvendar. Então, que a gente, como educadores e jornalistas e pais, e, enfim, que a gente se aproprie desses espaços e comece a discutir isso. Né? Então, eu acho que demora, que a Folha nos chamou lá atrás, cadê os canais de TV? Cadê as redes sociais, né, para chamar a gente para pensar juntos como que a gente se apropria de modo responsável e crítico? Isso. Né? Tem várias pessoas aqui, a Carla Capinetti dando parabéns pela abordagem do tema, a Patrícia Campano falando que é um assunto, infelizmente, bastante atual e necessário para a gente discutir. Pessoas dizendo que estão gostando bastante do conteúdo. Quero dizer para quem está nos assistindo que pode compartilhar isso daqui, marcar os professores que vocês conhecem, não só os professores, mas familiares. O conteúdo da conversa aqui hoje é um conteúdo bastante útil para quem está interessado em exercer a cidadania de uma maneira crítica, né, positiva, pensando, enfim, nas nossas ações, o impacto que elas têm não só para a gente, mas para o nosso
nosso entorno, né, nas questões políticas, enfim, tem muita coisa que apareceu aqui e que não termina aqui. Né? Eu quero agradecer vocês duas pela conversa, aprendi muito. Né? Aprendemos juntos, sempre. Sim, foi muito bacana preparar e olhar para esse tema, mas também ouvi-las, né, e conhecer também o material que vocês produziram. Então, muito obrigada. Obrigada a você. Obrigada a você. A gente agradece e conta com vocês no sentido de disseminar essas ideias. Cada um de nós... Isso pode compartilhar, né? Exatamente. Cada um de nós tem um papel nisso, né? Hoje todos somos produtores de informação, né? Aliás, a informação é um direito garantido para todos nós pela Constituição brasileira. Então, vamos nos utilizar desse direito, fazer um bom uso, né? E compartilhar realmente um tipo de informação pelo bem, pelo bem maior, né, de todos nós. Então, muito obrigada, espero que a gente se encontre por aí em outras oportunidades. Agradeço também muitíssimo e espero mesmo que esse trabalho nosso seja bastante compartilhado. Podem confiar. E quero avisar para quem está nos assistindo que o próximo café tem data marcada, né? Vai ser no dia 12 de junho, às 17 horas. E a gente vai conversar com a Ana Maria Machado, Marisa Lajolo e a Lenice Bueno sobre a obra da Ana Maria Machado, né? Uma escritora de 1000 faces. Vocês não podem perder. Então, inscrevam-se aí, entrem no site da Moderna, acompanhem as redes sociais para não perder esse dia e compartilhem esse daqui também. Tem muita gente que precisa conhecer mais sobre esse assunto. Obrigada e um bom dia para vocês.